Amados, um bom dia a todos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. Atos 2. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, queridos. Diz assim as Escrituras: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua igreja, aprendendo com a Tua igreja do passado. Nos ensina a ser cada vez mais um grupo que se ama, Pai, um grupo que aprende de Ti, que compartilha um com os outros. Ensina-nos a ser parecido com o que o Senhor sonhou para a Tua igreja. E fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala a cada coração, nos estimula ao amor, nos fortalece e conduz a vida de todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós lemos, o livro de Atos, capítulo 2, onde relata o início da igreja cristã, o início do povo de Deus se reunindo para falar de Cristo, para aprender com os apóstolos e para andar juntos, pregando essa novidade, que era a nova aliança que Jesus estabeleceu com a humanidade. Então eles começaram aqui, de uma forma simples, de uma forma tranquila, que a partir de Atos 2 nós vemos a igreja se reunindo, a igreja se formando. E essa é uma novidade no Novo Testamento, No Antigo Testamento não havia essa figura da igreja, não havia essa figura do povo de Deus se reunindo frequentemente, caminhando juntos. Aí alguém pode me perguntar, mas no Antigo Testamento nós tínhamos o templo. Sim, mas não sei se vocês se lembram, mas no Antigo Testamento o templo era um só. Só havia um templo em Jerusalém, somente. E as pessoas só iam lá nas épocas das festividades. Eram 3 grandes festas que havia em Israel, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, e a outra agora que eu não me recordo. Então, somente 3 vezes ao ano as pessoas se reuniam em Jerusalém no templo. Foi muito depois, só no cativeiro da Babilônia, que foi surgir a ideia da sinagoga, onde se era ensinado a lei todos os sábados. Mas em Jesus, no Novo Testamento, a gente já vê no início a figura da igreja, do povo se reunindo para aprender sobre Cristo, para crescer espiritualmente. E muitas vezes tem essa pergunta, Às vezes as pessoas me fazem a pergunta, mas quem é a igreja? Somos nós ou é a reunião das pessoas, Porque existem alguns versos nas Escrituras, como 1 Coríntios 3, que diz que vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês, A Bíblia nos chama de cada um de nós individualmente como o templo de Deus, porque é o lugar onde Deus quer habitar, queridos. Deus não quer habitar num prédio, Deus quer habitar no seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida, muito mais do que em uma instituição. Deus quer tocar o coração de seres humanos. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, e ser um pai para você, e habitar no seu coração, e desenvolver um amor, um relacionamento comigo e com você. É por isso que a Bíblia diz que o templo onde Deus quer morar não é feito de tijolos, não é feito de teto, de colunas. O templo onde Deus quer morar sou eu e é você. Mas existe a figura da igreja. A gente tem que tirar esse pensamento bipolar, Qual que é o templo? Qual que é a igreja? Somos nós ou é a reunião das pessoas? Não, a gente não tem que escolher entre um e outro. O templo onde Deus quer morar é o nosso coração. Mas existe a figura da igreja. Deus é um Deus que trabalha no indivíduo, na vida particular de cada um, e também Ele gosta de trabalhar no grupo, na comunidade, na reunião das pessoas. E a igreja é uma ideia, não foi uma ideia minha, não foi ideia de alguém lá no passado. Às vezes as pessoas vêm com essas ideias, a igreja foi invenção do homem, a igreja foi invenção do imperador Constantino, nada disso. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te chamo de Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus falando, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse isso há 2000 anos atrás. E cadê que as portas do inferno conseguiram destruir a igreja ou fechar a igreja? Por mais que ela fosse perseguida cruelmente, nas várias etapas da história humana, por imperadores romanos e ao longo da história por diversos tipos
de pessoas, a igreja sempre permaneceu e sempre vai permanecer. Não existe poder humano, nem poder de trevas capaz de destruir a igreja do Deus vivo, porque é Jesus que disse, ela é minha igreja, e eu vou fazer com que ela permaneça e nada prevaleça contra ela. Agora, o que nós precisamos distinguir, queridos, isso é muito importante, é o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é um prédio? Isso aqui é a igreja? Não. O que é a igreja? A igreja é uma instituição? Uma instituição, né? Aqui temos a Igreja Batista Palavra da Graça. Então é esse nome, é esse CNPJ? Não, queridos. Esse tipo de conceito que está tão forte na mente humana, se você fosse falar com os apóstolos ou com os primeiros cristãos, eles sequer saberiam do que você estava falando. Que para eles, igreja não tinha nada a ver com isso. Igreja eram pessoas que estavam se reunindo, aonde quer que fosse. Se caísse um meteoro aqui nesse prédio, e quebrasse e destruísse tudo, e a gente fosse reunir no parque da cidade ou na casa de um irmão, teria acontecido algo com a igreja? Absolutamente nada, não mudaria nada. Deus não vê esse prédio, queridos. O ar-condicionado, a luz, a iluminação, tudo isso é para conforto nosso. Mas para Deus, isso, e a gente está numa barraquinha de madeira, ou está reunindo no parque, ou reunindo numa casa, para Ele não faz diferença nenhuma. O que Deus quer é pessoas se reunindo em amor, e crescendo no conhecimento da palavra, crescendo em maturidade, crescendo em caráter. É isso que Deus se importa. Da mesma forma, se você vê um prédio lindo, uma catedral, algo esplendoroso, algo magnífico, algo que levou décadas para ser construído, e ali se reúne milhares de pessoas, mas ali não há amor, e ali não há pregação do evangelho verdadeiro, Deus está vendo uma igreja ali? Não, Deus não vê igreja ali, queridos. Deus não vê igreja em prédio, e Deus vê igreja onde há amor e onde há pregação da palavra. Certa vez perguntaram para Lutero, Lutero, o que é a igreja? Lutero falou, olha, igreja é onde a palavra é pregada. Simples assim. Não interessa prédio, não interessa instituição, não interessa nada disso. Existe, queridos, esse conceito muito firme na teologia que a igreja tem 4 características. Ela é una, ela é santa, ela é universal e ela é apostólica. 4 características. Primeiro, a igreja é uma só, ela é uma só. Só existe uma igreja aos olhos de Deus. O resto, a plaquinha que está ali na frente, com um nome bonito, etc., que são as denominações, Deus não tem interesse nenhum nisso. Deus não se importa com isso. Isso é a administração do homem. Isso é parte aqui do nosso mundo, como foi organizado. Mas Deus não se interessa com isso. No céu, ele vai levar para o céu os que são dele. Ele não vai ver, peraí, deixa eu ver se eu vou escolher o presbiteriano, o assembleiano, o batista. Esses conceitos, Deus sequer, ele nem sabe o que é isso, queridos. Ele olha para o coração de cada indivíduo e vê se aquela pessoa ama Deus, se ela quer crescer, se ela é uma pessoa que quer andar em bondade, que quer andar nos caminhos de Deus. É isso que Deus olha. Ele não olha a placa, não olha nada disso. Então a igreja, quantas igrejas que existem no mundo? Para Deus, uma só. Agora, se você for falar em termos de denominações, etc., um monte. Mas para Deus só existe uma. Inclusive, é o que está no coração do ser humano. Por exemplo, numa igreja de 1000 pessoas, pode estar lá cadastrado, as 1000 pessoas lá num folheto, cadastrado no computador, o nome das 1000. Mas Deus não enxerga 1000. Deus enxerga aqueles que querem Ele, que pertencem a Ele. Podem ser 1000, podem ser 900, podem ser 100, podem ser 10, pode ser uma, pode não ser nenhuma. Porque Deus não olha cadastro no computador de igreja. Deus não olha as pessoas que estão indo lá cumprindo, né, um ritual de ir todo domingo. Não, Deus olha o coração de cada um. Deus, queridos, Ele sempre está interessado no coração da pessoa. O que ela coloca a fé dela, no que ela deseja caminhar, no amor que ela tem pelas pessoas e por Deus. A igreja é uma só, ela é una. Segundo ponto, ela é santa. A igreja é santa, é formada pelos santos. E o que é santo? Aquela pessoa especial do passado que se dedicou a vida inteiramente a Deus? Também. Mas somos todos nós. Porque a Bíblia diz, por causa do sangue de Cristo, nós somos perdoados de todos os pecados e Ele nos faz santos. Amém. Querendo você ou não, com seus pecados que você tenha cometido, que você vai cometer no futuro, Deus apaga tudo isso no sangue e na cruz e fala, você é um santo. Amém. Já imaginou isso? Por isso que a gente fala que a justiça é imputada. Ele vai e declara, você é santo, porque eu te amo e você me quer. Então eu te liberto de todo pecado e aos meus olhos, mesmo, como a Bíblia diz, mesmo que as nossas vestes estejam manchadas, sejam tão manchadas que estejam toda vermelha, Ele nos lava e as nossas vestes ficam tão alvas, tão brancas como a neve.
santos. Você diz isso, queridos, bem alto. Eu sou santo. Lindo, né, queridos? O apóstolo Paulo mandava cartas para a igreja e ele fazia questão de dizer: essa carta eu envio aos santos da igreja que se reúnem aí na casa da irmã X, da irmã Y, porque eles se reuniam em casas, né? Nem tinha essa ideia de templo, nem nada disso. Terceiro ponto da igreja: ela é uma só, ela é santa e ela é universal. Ou seja, não está preso a uma determinada nacionalidade, a uma determinada raça. Não, a igreja é de todos, é para todos. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja é para absolutamente todos. A porta ali fica aberta para todos. Quem quiser entrar vai ser bem recebido. Rico, pobre, da raça que for, da nacionalidade que for, todos são bem recebidos e deve ser assim. Una, santa, universal, e ela é apostólica. Em que sentido? É porque tem um apóstolo aqui na frente, né, que hoje virou moda isso? Não, pelo amor de Deus. Ela é apostólica porque ela se baseia, se fundamenta no ensino dos apóstolos. É o que nós vimos aqui em Atos 2. Eles se reuniam e aprendiam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, essas 4 características: una, santa, universal e apostólica. Há uma só fé e um só batismo. Queridos, nesse texto de Atos 2, nós lemos aqui algumas características da igreja que os apóstolos iniciaram e que é o desejo, né, o modelo para todos nós sermos uma igreja que seja segundo o coração de Deus. De novo, para nós sermos uma igreja. Não é para você estar numa igreja. Estar não faz parte de igreja, é você ser. Você e nós unidos, nós somos uma igreja. O primeiro, veja aí no verso 42 de Atos 2. Primeira característica de uma igreja segundo o coração de Deus. Atos 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Como eu falei, uma igreja apostólica, ela se dedica ao ensino dos apóstolos. Abra comigo em 1 Timóteo, queridos, capítulo 3. Vamos ver aqui o papel da igreja em relação ao ensino. 1 Timóteo 3, o verso de número 15. Olha que interessante. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Olha só, a casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Que verdade é essa? Ele fala no verso 16, não há dúvida que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Mas olha o verso 15 de novo, querido. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então veja como a igreja é chamada. Ela é chamada da casa do Deus vivo. Não porque o prédio é uma casa de Deus, como eu já falei, não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com instituição. Guardem isso na cabeça. Igreja somos nós reunidos. Deus habita no coração de cada um e Deus habita também na reunião de nós. Nós nos reunimos. É por isso que Jesus fez questão de dizer, queridos. Ele fez questão de dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei eu. Se a igreja tiver 2 membros, Jesus se faz presente. Ele não é a igreja ele não é o Deus das igrejas enormes. Não, tendo 2, ele já se reúne. Agora, ele não falou: olha, onde estiver 1, eu estarei lá. Não, porque ele quis fazer essa diferença. Não que se você estiver trancado no seu quarto e orando a Deus, você vai estar sozinho. Não, Deus vai estar sempre com você, Ele é onipresente. O Espírito Santo, como eu disse, Ele habita no nosso coração. Mas Ele fez questão de enfatizar que Ele quer que a gente se reúna. Ele quer que a gente partilhe a vida juntos, que a gente caminhe juntos. E por isso Ele mostra essa distinção, que Ele vai agir poderosamente quando nós nos reunirmos para crescer. E Ele fala aqui que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja tem esse papel de carregar a verdade do Evangelho pelos anos, pelas gerações, pelos séculos, pregando a palavra, ensinando o Evangelho. A igreja tem que ser uma coluna, um baluarte da verdade. Porque quando você tiver uma dúvida, olha, isso aqui, o que é... Eu li esse texto na Bíblia, eu não estou entendendo. Você vai à igreja, uma igreja séria, e ali você obtém, né? Você consegue, graças aos irmãos mais experientes, te ensinar e você aprende. A verdade a gente aprende em casa, lendo, estudando, e a gente aprende com os irmãos, e juntos a gente vai crescendo. Agora, qual que é essa doutrina, esse ensino dos apóstolos? É simples, queridos. O ensino dos apóstolos sempre foi Jesus Cristo. Sempre disseram, lá em Efésios 2, não precisa abrir, que o fundamento dos apóstolos
é Jesus Cristo, que é a pedra angular. É Jesus. Aí o Antigo Testamento é importante, é a história, a gente vê muitos exemplos. Mas o fundamento, o centro da nova aliança, do ensino dos apóstolos é um só, é Jesus Cristo. Ele que é a base do nosso comportamento, da nossa vivência. Você aprende muito com Abraão, aprende muito com Davi. Mas em Abraão, em Davi, em Moisés, todos têm limitações, todos têm falhas, todos têm defeitos. Porque são seres humanos, são pecadores. Agora, para Jesus, você olha e vê o exemplo do amor, o exemplo da mansidão, o exemplo da compaixão, porque era Deus revelado em Cristo. Abra comigo em Efésios capítulo 3, queridos. Vamos ver de novo o que a igreja precisa estar sempre ensinando. Que é Jesus, não? Sempre. Efésios 3, verso 8. O apóstolo Paulo diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. É isso que a igreja tem que ensinar. Ah, mas e o Antigo Testamento? Tudo bom, tudo bem, mas é secundário. O que a gente precisa anunciar, que é o foco da nossa existência, o foco da nova aliança e da igreja, é anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora, verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante quê? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha o poder da igreja. Mediante a igreja é conhecida essa sabedoria de Deus, que é Cristo, aos poderes, às autoridades, inclusive nos céus. Inclusive diante das trevas, diante de anjos, nós estamos revelando e anunciando Jesus. De acordo com o seu eterno plano, que ele realizou de novo, em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, mediante a igreja, nós anunciamos Jesus contra quem quer que seja, contra qualquer poder, contra qualquer autoridade, contra qualquer força, que seja das trevas ou quem quer que seja, nós temos Cristo. E nós anunciamos a Ele com ousadia, com intrepidez, e anunciamos sem medo, sem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, a Bíblia diz, está lá em Efésios 5, que Cristo amou a igreja, de tal maneira que Ele deu a sua vida por ela, e que Ele a purifica pelo lavar mediante a palavra. Por isso que a palavra precisa ser pregada. Você se converte, você vem para Jesus, você passa, a querer andar com Jesus, mas você precisa conhecer mais sobre Ele. Você precisa, mesmo que você já tenha lido a Bíblia 100 vezes, a nossa natureza é de, como a Bíblia diz, da porca que quer voltar para o lamaçal. Nós temos uma natureza que muitas vezes nos move, nos leva a pensar e a desejar coisas que não são boas, que nós mesmos reconhecemos. Isso não é bom. Mas a nossa natureza fica nos puxando para trás. E como é que você continua adiante nesse caminho, nessa verdade, nessa vida? É permitindo que a palavra vai te lavando. Cada dia se lavando. E é por isso que também, na cruz, acaba a culpa do ser humano. Você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir pesado, não. Ele vai te perdoar. Agora, permita que a palavra, que o Espírito Santo, vá te transformando a cada dia, vá te ensinando a cada dia. Amém. Então venha sempre à igreja, queridos, para que Jesus possa ir te limpando pela palavra. Amém. Isso é muito importante. Abra comigo agora em Colossenses capítulo 1, queridos. Cristo amou a igreja, amou a todos nós aqui e deu a sua vida por nós. Isso é bom demais. O que é que une o ser humano, né, queridos? Na família é a proximidade, a convivência, né, ou na rua, na escola é a amizade. Agora, em Jesus, nós reunimos todos aqueles que querem andar em bondade, que querem ser pessoas melhores, que amam a Deus. Jesus, Ele nos une, e isso forma a igreja. Amém. Colossenses 1, verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Isso é muito importante, né? Não é apenas se converter, é continuar alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamados a todos os que estão debaixo do céu. E esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Verso 24. Agora me alegro, veja só, queridos, em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, nesse verso e em outros versos da Bíblia, chama a igreja de quê? De corpo de Cristo. A igreja hoje é a manifestação, ou deve ser a manifestação de Cristo na terra. Por isso nós somos chamados cristãos, nós precisamos manifestar Cristo na terra.
Verso 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. De novo, olha a igreja aí, a responsabilidade da igreja. Apresentar plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que ele está falando, o mistério que foi revelado e que é anunciado, que é qual? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. De novo, então, esse é o mistério que é revelado pela igreja, isso que a igreja ensina, que é Cristo em nós, é Jesus morando no nosso coração, transformando a nossa vida, nos ensinando a amar. E isso é uma esperança da glória que nós teremos ao partir da vida aqui. Aí você pensa, ok, mas eu já sei isso. Eu já sei que Jesus é a revelação de Deus, que Jesus é o nosso exemplo, que nós precisamos imitar a Cristo, que em Jesus a gente cresce, em Jesus não existe um ser humano que pode falar, olha, em Jesus eu não tenho nada a aprender. Nem que seja numa área só, não. Em Jesus a gente sempre pode aprender alguma coisa. Agora você fala, eu já sei isso. Tudo bem, mas isso é apenas um passo. Agora você tem que, como a Bíblia diz, perseverar. Nós lemos ali em Atos capítulo 2, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu gosto da tradução que diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Não adianta uma pessoa vir para a igreja, aprender a palavra de Deus, ficar um ano e depois desaparecer. Por quê? Me dê um motivo para você deixar de aprender de Cristo. Não existe motivo nenhum. A pessoa precisa querer Cristo para sempre. Você conhece alguém tão maravilhoso como Jesus, e ele nos ensina tanto, nos protege tanto, cuida tanto de nós, por que a pessoa vai deixar de aprender mais e mais, de crescer mais e mais e de praticar? Então, por isso, esse é um conceito muito importante do Novo Testamento, perseverar, permanecer, continuar, e mesmo adiante de qualquer problema que for, de qualquer tribulação que for. Em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz, ele fortaleceu os discípulos e encorajou-os a permanecer na fé. O apóstolo Paulo encorajava os discípulos a permanecer na fé, e ele disse, é necessário, veja só, como é diferente do que é ensinado aí fora, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, vem uma tribulação, você deve se espantar? Não. É necessário, faz parte da vida. É um teste para a sua fé, para você ver no que você está firmado. Se você está firmado na rocha ou se você está firmado na areia. Vai vir tempestades. Diante dessas tribulações, passe por elas, porque é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É o que Jesus ensinou, por exemplo, em Marcos capítulo 4, na parábola da semente. Jesus diz que a palavra é semeada e cai no coração das pessoas. Só que o coração de algumas pessoas é um terreno pedregoso. As pessoas ouvem a palavra, se alegram, vibram, falam Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Só que diz que, como a pessoa é muito superficial, a palavra não tem raiz, não se aprofunda. E o que acontece? Elas permanecem por pouco tempo. É Jesus dizendo. Ele diz, quando surge alguma tribulação, vamos abrir comigo, queridos? Marcos 4, que o Jesus nos ensinando, é bom nós lermos. Marcos capítulo 4, verso 16. É muito importante, queridos, que você se examine diante das palavras de Jesus. Muito importante. Verso 16. Outras, ele falando da semente, da palavra que é pregada, Marcos 4,16. Outras, como a semente é lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra que está sendo pregada na igreja e logo recebem com alegria. Aleluia, glória a Deus. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Olha só, queridos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Quantas vezes acontece isso, queridos? A pessoa fica doente ou tem um problema na família, abandona a igreja. Não. Verso 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, olha como o evangelho trata a riqueza, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. É por isso que eu falei, queridos, a igreja, Jesus sabe quem é dele. Alguns estão recebendo a palavra, mas Jesus está vendo, a palavra está caindo num terreno pedregoso.
Ou a palavra está caindo num coração que é cheio de espinhos. E aí você precisa se examinar, como é que é o meu coração diante de Deus? Será que eu tenho um coração duro, um coração fechado, onde a palavra até cai e eu recebo com alegria, mas não cria profundidade? Eu não mudo minha forma de viver, eu continuo do mesmo jeito, eu só canto a Deus, dou glória a Deus e vou embora e não quero praticar aquilo, eu não vivo aquilo. E quando vem alguma tribulação, algum problema na minha vida, uma doença, uma dificuldade familiar, né, uma contenda, o que for, a pessoa abandona, permanece por pouco tempo. Já outras pessoas, não é nem o caso, a palavra chega no coração, só que o coração dela tem tantos objetivos, corre atrás de tantas coisas, o engano das riquezas, né, as preocupações da vida, e aquilo sufoca a palavra. Como se Deus estivesse competindo ali por mil e umas, competindo pela atenção da pessoa. E a pessoa dedica ali um tempo para ouvir a Deus, mas o resto todo da mente dela, da preocupação dela, da vida dela, é focado em outras coisas, e Deus fica em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Então não é apenas conhecer o Evangelho, queridos, é permanecer no Evangelho e fazer que o Evangelho se torne algo presente na sua vida, algo vivido na sua vida, e você vá caminhando com Jesus cada vez mais. Hebreus capítulo 13, queridos, vamos abrir, por favor. Então, como nós vimos, como a igreja tem esse papel de ensinar, e não apenas de ensinar, e levando as pessoas sendo limpas pela palavra cada vez mais, como é que vai funcionar esse ensino? Hebreus capítulo 13. A igreja tem que anunciar Jesus, tem que exortar as pessoas a viverem como Jesus, a amarem. E quem é que vai ensinar isso? Essa é a questão, né? A gente precisa ensinar. E quem é que vai ensinar? Hebreus 13, verso 17. Claro que a gente acaba colocando algumas pessoas para fazer esse papel, né? Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha só, Deus vai cobrar de mim e do pastor Wagner. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, orem por mim, queridos. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Então, queridos, é isso. Então, como existe esse papel do ensino e precisa ser pregada a palavra, algumas pessoas são levantadas por Deus para fazer esse papel. Não é que é superior, não é que a pessoa... Não, é simplesmente para cumprir esse mandamento da igreja ser coluna e baluarte da verdade ser ensinado. Mas essas pessoas, como diz as Escrituras aqui, eles cuidam de vocês. Se um determinado líder quer dominar, quer explorar, quer escravizar, quer fazer de gato sapato, isso aí não é líder que Deus levantou. O líder é aquele que cuida, que protege, que está ali para servir. Não é isso que Jesus ensinou? Quem quer ser o maior, quem quer ser o mais importante, que sirva os demais. Se um pastor ou um líder não estiver servindo e não estiver cuidando, meu irmão, ele já está sendo qualquer outra coisa, menos alguém que Deus levantou. O chamado é para cuidar e o chamado é para servir. O segundo ponto, queridos, Atos capítulo 2, vamos voltar lá no nosso texto básico. Se algum dia eu não estiver servindo ou ajudando vocês, pode me dar o alerta aí, pode puxar minha orelha, queridos. Eu tenho que prestar contas disso a Deus. Atos 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que nós já vemos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, o que nós vemos aqui? A comunhão. Eles partiam o pão, passavam tempos juntos, eles cresciam uns com os outros. Era, de novo, um povo reunido em amor. Porque, queridos, primeira coisa, o ensino, né, dos apóstolos, aprender Jesus. Mas você aprende, ok? Aquilo fica na mente, vira um conhecimento. Mas, e a vida? E o viver? Você conhece, você persevera naquilo que aprendeu, mas você precisa viver. Jesus diz que Ele é a verdade, ok, você aprende. Ele é um caminho, ou seja, você vai perseverando. Cada dia você anda naquele conhecimento. Mas Ele também é vida. Você precisa viver o que você está aprendendo com Deus, aprendendo na palavra. E como é que você pratica isso? Como é que você vive isso? É nos relacionamentos, é na vida com as pessoas. É aí que nós mostramos se nós somos cristãos de verdade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, ele diz, olha, o saber incha. O saber incha. Agora, o amor edifica. O que nós aprendemos na igreja, queridos, se ficar só na mente, não adianta de nada. Ele precisa descer para o coração e se tornar numa atitude de amor. Amém. Num viver de amor. Porque só o saber, ele incha. Quantas pessoas sabem 1 milhão de coisas e aí? Só viram uma pessoa arrogante? Só viram uma pessoa que despreza os outros, que não sabem? Não. O saber, ele é importante, mas o que nós precisamos é amar.
É o amor que edifica, é o amor que cura o coração, cura os relacionamentos. Nós precisamos aprender o Evangelho para amar mais. O Evangelho nos ensina a amar ao próximo e a amar a Deus. Então, a vida aqui como igreja, em comunhão, queridos, é para romper com o egoísmo. A nossa natureza é egoísta. Nós só pensamos em nós mesmos, nós só queremos satisfazer a nós mesmos, nós só queremos que tudo a gente receba e a gente, de preferência, não tenha que fazer nada. E o Evangelho nos ensina, olha, o contrário, é melhor dar do que receber. Você precisa quebrar esse egoísmo. O mundo, o universo não gira em torno de você. Olhe para o seu irmão, ajude o seu irmão. Vamos orar um pelos outros, vamos viver juntos, vamos superar as diferenças, vamos perdoar e vamos servir. Amém. O chamado do Evangelho é para servir. Queridos, imagina na nossa cabeça alguém dizer para servir. Qual a lógica disso? A nossa natureza quer ser servida. Jesus diz, olha, eu que sou Deus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Da mesma forma vocês. Deus, queridos, ele prefere servir do que ser servido. E nós também temos que mudar a nossa atitude, servir, abençoar as pessoas. Jesus, lá em João capítulo 17, a oração que ele faz antes de morrer, ele fala, Deus, o que eu te peço é que eles aprendam a viver em unidade, que eles sejam um, como eu e você somos um, Pai. Que eles andem em unidade, que eles sejam levados à plena unidade. O apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 6, que levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Como é que você obedece Jesus? Como é que você segue o ensino de Jesus? É conhecendo? Não, é vivendo. Vivendo como? Leve os fardos pesados uns dos outros. É assim que você vive o Evangelho, é assim que você cumpre a lei de Cristo, levando os fardos pesados uns dos outros. Você sabe que um irmão está doente? Ligue. Você sabe que um irmão está precisando de alguma coisa? Ajude. Tenham a compaixão e um carinho para os irmãos aqui, queridos, que a gente aprenda a abraçar, a cuidar e ajudar uns aos outros e crescer uns com os outros. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, queridos. Deus vê a igreja onde ele vê amor, onde ele vê serviço, onde ele vê as pessoas cuidando uma das outras. Isso é a igreja. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, de novo, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Aí, de novo, o evangelho é prática, não é mero conhecimento. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tem coisa mais linda que isso, queridos? Veja só. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, sejam um suporte para o seu irmão. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, muito mais o ensino é para a gente viver isso. Viver o amor, se revestir de profunda compaixão. E, queridos, uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, a igreja ela tem problemas. A igreja tem defeitos. A igreja tem as suas faltas, as suas dificuldades, os seus problemas, porque a igreja é feita de gente. E gente tem problemas. Eu não sou uma pessoa perfeita, o pastor Wagner não é uma pessoa perfeita, e ninguém aqui é perfeito. Então, como nós lemos, nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. E eu, sempre quando eu tenho oportunidade, eu peço de púlpito, meus irmãos, me perdoem. Se algo eu fiz contra vocês, se algo eu fiz não agradou vocês, eu sou uma pessoa às vezes um pouco mais tímida, me perdoem. Se algo eu fiz, eu falei, que não foi do agrado dos irmãos, me perdoem. Porque a igreja tem problemas, porque tem gente, não tem jeito. E a gente precisa ver as pessoas que têm dificuldades, que têm falhas de caráter, como pessoas, como a gente vê um doente. Quando a gente vê um doente, a gente não quer criticar o doente, a gente não quer bater acusar o doente. Não, o que a gente faz com o doente? A gente acolhe, a gente ajuda, a gente... Ô, meu irmão, o que eu posso fazer? Né? Você está se medicando, você se preocupa com ele. Você ora por ele. Da mesma forma, se você vê em mim, ou no pastor Wagner, ou em qualquer irmão, um defeito, veja como uma doença, porque é uma doença. É uma doença na alma, uma doença no espírito, uma doença de caráter. E o que a gente faz? A gente aconselha, a gente ora, a gente procura abençoar. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele diz, quando um membro sofre, né, ele fala, a igreja é o corpo de Cristo, e quando um membro sofre, ele faz a comparação com o corpo. Se o seu dedinho está doendo, o corpo todo sofre, né, porque a dor é ali só no dedo, mas você todo fica perturbado, você todo fica abatido. Da mesma forma, se um membro da igreja está sofrendo, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Por isso que se diz, olha, alegrem-se com os que se alegram. Se o irmão está alegre, se ele teve uma vitória, se ele recebeu uma promoção, passou no concurso, teve uma vitória que seja, alegre-se com ele. Agora, se o irmão está chorando, chore com ele, queridos. Não fique acusando, não chore com ele.
Se alguém tiver que aconselhar a pessoa, tudo bem, a pessoa pede e você aconselha. Mas no mais é um trabalho do Espírito Santo convencer. Mas que a gente se alegre com os que se alegram e chore com os que chorem. A igreja não é um lugar para auditores, não é lugar para você ficar procurando defeito na vida dos irmãos. Não, é um lugar de amigos. A igreja não é tribunal, a igreja é um hospital, onde todos vêm para ser curados. Todos aqui estão doentes, queridos, todos. E todos vêm para Jesus para ser ensinado, para ser corrigido e para aprender. Amém. Em Gálatas capítulo 6, um texto que eu gosto, olha, se algum irmão for surpreendido em algum pecado e descobrir que o irmão X está em pecado, o que você faz? Vamos lá criticar ele. Não, ele diz, olha, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E aí, queridos, em vez da pessoa ter medo da igreja, quando está em algum pecado, ela vem e pensa, não, eu vou lá, porque eles vão ser compreensivos, eles vão ter compaixão de mim e vão me ajudar. Porque esse é o objetivo da igreja, restaurar com mansidão as pessoas que estão doentes. A gente restaura, a gente ajuda, a gente acolhe. Terceiro ponto da igreja que nós lemos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles se reuniam no partir do pão, tinham comunhão, e terceiro, eles se reuniam para orar, eles oravam uns com os outros. Nós aqui, queridos, a gente está sempre orando uns pelos outros, tanto na reunião de intercessão, como em casa. Quando você faz parte de uma igreja, você, querendo ou não, vai receber dezenas, centenas de orações, milhares às vezes, ao longo de um ano. Você já parou para pensar quantas orações você já recebeu? Se você só lesse a palavra e ficasse em casa, nunca viesse à igreja, você estava ali orando e talvez orasse 300 vezes ao ano, não sei. Cada dia você ora um pouquinho. Mas quando você está na igreja, você está o tempo todo recebendo oração. O tempo todo. Às vezes você está viajando, você está recebendo oração. Às vezes você está dormindo, você está recebendo oração. Alguém está orando por você. Amém. Eu oro, nas minhas orações, eu procuro trazer à minha mente o rosto de cada um de vocês. E eu oro. Oro pela Renata, oro pela Lucélia, pelo Douglas, pela Manuela, pelo Leonardo, pelo Gustavo. Eu vou orando, Maria Santiago, pela irmã Terezinha. Eu vou orando por todo mundo. E você não sabe, mas está recebendo isso. Isso pelo Ademir, pela Divina. E você está recebendo oração, meu irmão, está recebendo também intervenção de Deus na sua vida. Amém. E sua vida, às vezes, está muito melhor porque alguém esteve orando por você. Amém. Ou não está tão ruim porque alguém orou por você e Deus acolheu aquela oração, porque foi feito em amor. Amém. Porque uma coisa, querida, é você orar por você mesmo. Você orar por você mesmo, né? É uma oração que Deus ouve, Deus atende, Deus olha com carinho. Mas é uma oração, entre aspas, né, de amor próprio, você olhando só para você. A oração que você faz por outro é uma oração de amor, que você não vai ganhar nada com aquilo, mas por ser um amor, por ser uma oração olhando para o próximo, Deus vê aquilo com muito carinho, queridos. E Deus responde muito mais. Abra comigo em Tiago, capítulo 5. Papel da igreja, ensinar. Papel da igreja, que a gente se reúna e ame cada vez mais. E o terceiro papel, que a gente ore uns pelos outros. Tiago, capítulo 5. Tiago 5, verso 13. Olha o papel aí da igreja de novo. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros, os líderes da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja que coisa linda que é isso. É nós orando uns pelos outros, Deus curando, Deus abençoando, Deus prosperando. Esse é o papel da igreja, nós orarmos tremendamente uns pelos outros. E aí diz, né, no verso ali, e muitos milagres e sinais eram realizados pelos apóstolos. Da mesma forma, muitos milagres, muitas coisas grandes Deus faz no meio da igreja, porque as pessoas estão se reunindo em amor e orando umas pelas outras. E clamando a Deus umas pelas outras. E Jesus diz, olha, o que vocês ligarem na terra será ligado ao céu. Ele deu esse poder à igreja. O que você ligar na terra, você ligará no céu. Porque se 2 ou 3 de vocês concordarem em relação a determinado assunto, eu ouvirei do céu e atenderei. Então veja o que Jesus está dizendo, se vocês se reunirem e orarem, e ligarem e clamarem na terra, eu vou ouvir no céu, eu vou do céu abençoar vocês, e vocês serão abençoados. A reunião do povo de Deus. E o quarto ponto da igreja, que tem a ver com a comunhão, é a questão de nós nos reunirmos, queridos. É muito importante que a gente venha e passe tempo juntos. Não apenas adorando a Deus, mas uns com os outros. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, por favor. Hebreus 10, verso 24.
Hebreus 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos. Olha de novo o papel da igreja. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Esse é o papel da igreja, ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A gente dá força, a gente vai, meu irmão, você vai conseguir, fica firme, seja forte, você vai superar isso. Você dá palavras de consolo, palavras de apoio, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então o apóstolo aqui nos diz claramente, não deixem de se reunir. Fiquem juntos, caminhem juntos, um dê força para o outro, um ajude ao outro. Mas é muito importante que eles lembrar de não faça isso por obrigação. Eu tenho que ir para a igreja, acordei cansado, tenho que ir. Não, faça sempre com alegria. Né? Porque aquilo que você faz por obrigação, né, como um cabresto, como algo imposto, isso não vai gerar coisa boa. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem faz as coisas com alegria. Aprenda a maravilha que é andarmos juntos, para que você faça com alegria, não como uma imposição. Se você encara qualquer coisa como uma imposição, que lembre-se, preste atenção nisso. Se você encara qualquer coisa como uma imposição, mesmo algo bom, aquilo vai cair, você não vai gostar mais daquilo. Se o seu trabalho é uma alegria e tudo, e você gosta, mas de repente você coloca no seu coração, isso é uma responsabilidade, isso é uma obrigação, isso é uma imposição, eu tenho que estar lá no horário X, eu tenho que ficar lá. Se você ficar pensando dessa forma, como obrigação, mesmo algo que você gostava vai começar a ficar chato, vai começar a ficar uma coisa que você não gosta. Você tem que olhar as coisas com gratidão, com alegria. Meu casamento é uma obrigação, é uma responsabilidade. Se você olha assim, meu filho é uma responsabilidade, é um peso, é um fardo. Se você olha assim, mesmo as coisas mais maravilhosas vão perder o encanto. Olhe tudo com gratidão, olhe tudo com alegria, olhe tudo como uma coisa boa. Eu vou na igreja porque o Gustavo vai estar lá, eu vou na igreja porque a Aline vai estar lá, eu vou na igreja porque Deus vai estar lá, o Pinheiro vai estar lá, e a gente vai passar um tempo junto, vamos cantar, vamos orar um pelos outros, eu quero aprender um pouco mais, faça sempre com alegria. Outro ponto, né, que nós lemos lá em Atos 2, que eles se reuniam louvando a Deus e tinham simpatia de todo o povo. A igreja, ela tem que ter a simpatia das pessoas, queridos. A igreja não pode perseguir ninguém, não pode acusar ninguém, a gente vai estar orando pela nossa nação, abençoando a nossa nação. Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos luz para iluminar, para mostrar que existe um caminho bom, um caminho melhor. Sal da terra, porque a gente dá sabor, a gente preserva, né, aquilo de se corromper, de se destruir. Então procure fazer diferença, queridos, no mundo aí fora, no seu trabalho, na sua família. Ser luz do mundo e sal da terra. Quando eu vou encontrar com numa reunião de família, eu sempre penso, Jesus me ajuda a dar um bom testemunho, a ser luz do mundo, sal da terra, para que as pessoas possam ver Cristo em mim, né? Eu possa cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, mesmo que elas nunca aceitem Jesus. Que eu faça só para que a pessoa se sentir bem, para que a pessoa se sinta amada, para que eu seja uma pessoa melhor. Jesus diz, olha, faça as suas boas obras para que as pessoas glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então você vai fazer coisas boas para que as pessoas sejam gratas, para que elas louvem a Deus. E por fim, em Atos 2 diz, e Deus lhes acrescentava mais e mais as pessoas que iam sendo salvas. Ontem 4 pessoas foram acrescentadas à nossa igreja, né? A nossa igreja quem? IBPG? Igreja Batista Palavra da Graça? Não, a igreja do Senhor Jesus. Deus não vê placas, Ele vê os que são dele. Ontem eles confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso que é lindo, pessoas vindo para Jesus. Pessoas não entrando nessa igreja e andando aqui. Não, pessoas indo até Jesus, se apaixonando por Jesus e crescendo. Que esse seja sempre o nosso objetivo. Levar pessoas para Jesus. Não necessariamente a essa igreja, mas para Jesus. Eu queria ler aqui, queridos, para vocês, 1 Coríntios 3, não precisa abrir. Olha que o apóstolo Paulo nos diz, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Tudo vai acabar, queridos. Conhecimento, porque um dia você vai saber plenamente. Profecias, porque o futuro já vai ser na glória, vai ter eternidade com Deus. Línguas vão acabar, vão ter apenas uma. O único que vai permanecer eternamente é o amor. Assim permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior de tudo, queridos, maior de tudo é o amor. O amor nunca acaba. Jesus, ele viu a igreja quando a gente estava aqui juntos, pensando uns nos outros e abençoando uns aos outros. Amém, queridos?